Olá, bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde a gente recebe executivos, líderes de mercado, para discutir um pouco sobre transformação digital, sobre tecnologia e como isso transforma os negócios. Hoje, nosso convidado é o Head de TI em Novos Negócios da Claro. Já vou apresentar ele, mas eu tenho aqui um parceiro novo de mesa, Thiago Nakano. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, De Anderson, Goerê para o beleza? mundo. Isso aí, de Goerê para o mundo, né? Aqui no Jump Talk hoje aí, presença especial com um convidado aí que logo você vai apresentar, né? Boa. O pessoal já leu o título, então todo mundo já É sabe. verdade, né? Tudo bem? Glauber Cavalcante, como vai, Glauber? Prazer, muito obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer estar na mesa de vocês aqui para falar sobre tecnologia, bater um papo, falar sobre ideias. Bacana. Glauber, para começar, eu sempre peço o pessoal falar um pouquinho, se apresentar, falar quem é o Glauber, o que o Glauber faz e também uma ideia que um outro convidado teve, quem é o Glauber fora da Claro também. Boa, legal. Bom, eu trabalho com tecnologia aí desde os 19 anos, já passei por algumas empresas grandes, sou formado em ciência da computação, fiz pós em banco de dados, né? Depois me especializei em Big Data, passei por empresas do ramo jurídico, banco, acho que os principais bancos do país aí eu passei por eles, e nos últimos 8 anos eu tô em telecom, já passei por 2 telecoms aí, e especialmente agora eu tô na Claro, com uma frente aí de produtos digitais, né? Mas o Glauber fora do profissional, cara, eu sou um cara muito simples, meio nerd, e pelo que o Nakano falou, eu tenho uma informação que eu, na prática, eu sou cachaceiro, eu fabrico cachaça artesanal, cara. Acho que isso é uma coisa que às vezes eu falo pro pessoal, o pessoal se surpreende, assim, acha até engraçado, mas foi uma experiência que eu tive aí uns 15 anos atrás, fui fazer um curso na Exalc, entender como que era essa bebida brasileira, produção, envelhecimento. Gostei desse processo, desse fluxo. E aí faço mais como hobby, né? Uhum. Tenho ali uma pequena produção totalmente artesanal, mas é um pouco de mim aí fora do lado profissional. Bacana, muito legal. E como que... Hoje você está na Claro, né? Você falou, você já passou pela Vivo, pela Claro, agora. Isso. E o seu papel hoje na Claro é o quê? O que você faz lá dentro? Quais são as suas responsabilidades, os seus desafios na Claro? Bom, hoje eu estou com um chapéu de tecnologia dentro de uma área de novos negócios, né? A nossa ideia ali é explorar o que a gente tem de mais valioso dentro da rede da Telecom, criar produtos digitais para o mercado B2B e transformar o que a gente tem em produtos onde a gente leve mais autonomia para as grandes empresas que têm um respaldo ali, principalmente produtos de antifraude, né, de geolocalização. Então eu tenho um papel ali mais técnico para viabilizar e construir todos esses produtos dentro de uma área digital, que é uma área ali voltada para o público B2B. É interessante, né? Porque quando a gente fala de telecom, a gente olha muito para o serviço final lá, né? Para internet, para celular, para TV, né? Mas a gente esquece que telecom tem dado pra caramba, né? E esses dados podem ser utilizados para outros fins, Sim, né? muito. E aí esse é o seu desafio lá, né? Eu acho que depois da conversa de hoje, as pessoas vão não olhar mais as telcos só como provedora de conectividade. Vão olhar ali como soluções digitais ali para o mercado empresarial. Que a gente tem muito para explorar ainda no mercado brasileiro, né? E eu acho que só está crescendo essa iniciativa que a gente tem, né? Hoje a gente trabalha com a estrutura de Open Gateway, né? Que o Open Gateway é uma iniciativa global da GSMA, onde ela cria padrões e habilita toda a nossa infraestrutura de rede para a gente prover produtos onde a gente consiga alavancar essa parte digital das telcos, né? Legal. Isso é algo que eu queria perguntar. A GSMA é uma agência global, né? Ela é sediada na Europa? Isso. E aí, a ideia da GSMA é criar esses padrões, né? Que um deles é o Open Gateway, para que todas as empresas possam desenvolver os seus produtos com o mesmo formato
e isso facilite também o acesso do usuário final, né? Perfeito. Como a gente tem o Open Finance, a gente tem o Open Sim. Gateway para facilitar até o desenvolvimento e a interação, né? Hoje, toda essa padronização feita com a iniciativa da GSMA, a gente tem um catálogo aberto ali de documentação dessas APIs. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa que deseja ter ali uma interação, ela consegue baixar ali documentação. Então, é aberto ao público para toda essa área de tecnologia, né? Uhum. A Europa tem bastante iniciativa ali, Alemanha, Japão, né? A China tem bastante coisa já em Open Gateway e tá bastante na frente, mas aqui na América Latina o Brasil lidera com as 3 telcos com essa iniciativa. O Brasil está à frente até de muitos países da Europa, né? Nesse quesito. Perfeito, sim. Dentro da Claro, essa iniciativa ela vem aqui impulsionada pelo México, né? Então eu tenho reuniões executivas com todas as telcos aqui do grupo da América Latina, e tem muitos produtos que a gente aqui no Brasil está até à frente, até a própria matriz, o México. Então a gente acaba encabeçando ali, porque quando a gente fala em dados, eu entendo que no Brasil as telcos são as empresas que mais possuem dados valiosos em relação a geolocalização, transferência, conectividade. Então a ideia é explorar esse mundo aí para a gente ter novas iniciativas com o mercado digital. Bacana. E como que você acredita que o mercado pode ser impactado? Porque assim, hoje os produtos já existem, né? Você lá liderando essa frente, você tem vários produtos já publicados, mas eu acredito que o uso ainda é incipiente, né? O mercado ainda não descobriu esse produto da Claro e das outras operadoras, e tem muito a ser feito, né? Você pode dar um exemplo de como os dados de Open Gateway e outros produtos da Claro já estão impactando alguns negócios? Como é relativamente nova essa iniciativa aqui, tanto na América do Sul quanto no Brasil, a gente já tem vários produtos em grandes empresas no próprio Brasil, principalmente com produto antifraude, né? Então hoje a gente sabe que empresas como serviço e financeira, elas sofrem muito com a fraude em si. Então a nossa iniciativa é prover com vários fóruns, até workshops ali nos nossos produtos, principalmente nos clientes que já utilizam, né? Como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um produto digital que a gente tem aqui, que é para antifraude, né? A gente tem no mercado uma empresa como o iFood, por exemplo, certo? Uhum. Então ela tem ali um problema muito sério com a entrega, né? Muitas vezes o entregador ele emula qualquer tipo de software no GPS para ocultar ali a localização. Perfeito. Então a gente dispõe de um produto chamado Device Location. Então o que a gente faz, né? Para garantir aquela entrega, a própria aplicação do iFood chama uma API nossa, né? Passando ali IP e número de telefone daquele entregador, a gente vem até o nosso microserviço, vai até a afetação de rede e pega a triangulação pela antena. Perfeito. Então a gente devolve ali para o iFood confirmando, falando assim, olha, o integrador ele está exatamente no endereço. Então isso é um cheque de validação muito importante ali para inibir fraude do próprio iFood. Então, como esse case, esse tipo de produto, a gente fomenta várias outras empresas, né, a começarem a utilizar, principalmente na área de antifraude, para esse tipo de segmento. E é interessante porque quando a gente fala do uso dos dados, né? Você deu um exemplo muito, muito interessante, mas aí a pessoa lá do outro lado, né? O nosso ouvinte pode estar se perguntando, pô, mas e aí a LGPD, a GDPR, né? E as leis que protegem os meus dados? A minha localização é um dado muito importante e sensível, né? Mas não é isso que vocês entregam para o cliente final, né? Exato. Você não entrega a localização dele. Não, como funciona isso? Não entrega a localização, e toda a estrutura já cadenciada pela GSMA, a gente segue governança, né? Uhum. E tanto governança técnica quanto de negócio. A governança de negócio é sempre voltada com o jurídico, e todas são pautadas dentro da LGPD. A governança técnica é sempre com os padrões já ditados pela GSMA e com a estrutura dentro da nossa rede. A gente não vende o dado.
A gente só vende a autenticidade do dado. Então eu não Perfeito. falo onde o Anderson vai estar. Eu só confirmo para a empresa se ele está ali ou não. Então esse é o diferencial que a gente tem. Tudo dentro dos padrões jurídicos da LGPD. E aí funciona com essas respostas mais booleanas. Exato. Né? E alguns scores também, né? Dependendo do modelo, pode ter um score que vai falar, olha, qual é o percentual de assertividade de um determinado endereço, por exemplo. Bom, por exemplo, a gente tem outro produto que a gente lançou recentemente no mercado que a gente chama de API Know Your Customer, né? É mais voltado para validação ali de cadastro do cliente. Então, ou seja, hoje, quando você faz um cadastro numa plataforma financeira, ela quer saber se realmente aqueles dados ali são verídicos. Sim. Então, ela consome o nosso API, passando os dados que o cliente forneceu como cadastro, né? E eu também só faço essa validação booleana. E aí, para a estrutura do endereço, eu passo ali uma porcentagem de similaridade. Tá, perfeito. Então eu não falo se realmente é aquele endereço. Eu falo assim, olha, o seu endereço tem 85% de similaridade. Então são produtos que a gente sempre devolve com esse tipo de segurança na informação. Bacana. E qual que é a GSMA, ela define os padrões, né? Mas a Claro, por exemplo, que é onde você está, é uma empresa gigantesca, né? Então você você deve ter uma complexidade gigante para adotar, né, esses padrões e fazer o desenvolvimento desses produtos. Como é que funcionou isso lá desde o começo, né? Quando vocês falaram, putz, não, tem que desenvolver aqui as APIs, né? Como que foi a coordenação de todas as áreas? Como que foi essa história até chegar no produto final? Sim, bem interessante essa pergunta, porque o nosso maior desafio é a integração de todas as áreas. Sim. Principalmente sistemas legados com a nossa infraestrutura de rede, que são sistemas diferentes, legados e infraestruturas diferentes. Então, o maior desafio foi a integração de tudo isso, de todo esse fluxo. Então, o que a gente começou a fazer foi laboratórios apartados, né? Hoje a gente trabalha muito em cloud, criando parte de microserviço do que a gente tem de mais novo em tecnologia do mercado e habilitando essa integração com esses sistemas legados, principalmente com os dados de engenharia de rede, né? Uhum. Porque a ideia da GSMA é a gente explorar a nossa infraestrutura de dado em si como produto de inovação, né? Muitas vezes a gente só olha a parte de engenharia de rede como disponibilização de dado e conectividade. Mas não, hoje a gente tem dados valiosos lá que a gente transforma em produtos. Então, o maior paradigma que a gente conseguiu romper foi a integração de todo esse sistema e toda essa infraestrutura, né? Foi um desafio muito grande, mas hoje a gente conseguiu já ter uma infraestrutura sólida, integrada, onde a gente disponibiliza aí APIs com uma latência muito baixa e um tempo de resposta ali abaixo de segundo, né? Sim. Coisa de milissegundos. Ô Glauber, e só uma dúvida, hoje, quais são os nichos hoje que esses produtos, né, essas APIs hoje, qual que é o nicho hoje que mais consome essas APIs hoje? O mercado inteiro pode contratar essas APIs ou ela é um pouco mais nichada para alguns segmentos? Bom, como todos os nossos produtos é sempre voltado para o B2B, a gente separa ali por nicho cada produto. Então a gente tem ali nicho de antifraude, com API de antifraude. Eu tenho APIs de autenticação, por exemplo. Hoje, na plataforma do cliente, a gente tem muito o segundo fator de autenticação, né? Sim. Então, para a área financeira, ou cadastro, ou qualquer tipo de empresa que tenha que fazer essa autenticidade do cliente, a gente vende um produto chamado o Number Verification. Então, o que a gente faz? O próprio cliente ele faz um segundo fator de autenticação implícito, onde você nem sabe que está sendo autenticado, com a validação do seu telefone. Então, esse mercado tem, e também tem um mercado de geolocalização. Uhum. A gente tem clientes como Prefeitura do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde a gente faz validações massivas por localização para ter uma noção de pessoas concentradas na cidade, como evento de carnaval, esse tipo de coisa, para a prefeitura controlar. Então eles são um cliente nosso também nesse segmento, tá? Além de segmentação de IoT, né? A gente tem empresas aí chinesas no Brasil com veículos elétricos que ali dentro tem o IoT embarcado com o chip ali da Claro nossa e a gente disponibiliza serviço também. Não, bacana. Como que funciona esse
do IoT nos veículos? A parte de IoT é segmentada ainda, claro, né? Tá. Eu só disponibilizo o serviço. Então, hoje você tem a GM com o MyLink. Dentro de cada carro da GM tem um chip da Claro, Tá. onde a gente fornece ali sistemas de autenticação do chip, validação e geolocalização, né? E a nossa ideia é, quanto mais a tecnologia embarcada no carro aumentar, mais produtos a gente consiga embarcar ali dentro daquele chip, né? E um deles é a própria autenticação. Logo a gente vai ter lá pessoas entrando no carro que ela vai ter que se autenticar no carro direto. Então a gente vai prover esse tipo de serviço. É aquilo que a gente vê no filme, né? Exato. O cara entra e tem... E aí eu sempre brinco assim, tudo que a gente vê na ficção foi alguém que estava pensando no futuro e começou a alertar as pessoas como seria, né? E, claro, só mais uma dúvida. Acho engraçado, né? Quando tem eventos, por exemplo, Lollapalooza, vai ter um show em algum estádio aqui em São Paulo, alguma coisa. Todo mundo tem uma certa dificuldade na hora ali de estar usando o aparelho telefônico, né? O celular ali na hora de conectar na internet, né? Às vezes o pessoal quer gravar um story, quer mostrar para alguém que não está lá, né, no evento. E existe alguma API hoje para aumento de sinal, aumento de banda? Isso pode se tornar algo B2C ou não? Hoje você está só no B2B. Por exemplo, tem um digital influencer naquele evento, né? Pô, nós sabemos hoje o poder da influência digital, né? E quem trabalha com isso, né? O tanto de receita que pode captar para uma empresa, para um evento, seja o que for. Existe algum serviço nesse sentido? Tipo, um digital influencer hoje, ele está no evento, automaticamente lá ele abre ali um Instagram, um TikTok, algo assim, vai começar a gravar uma live e ele sabe que aquela região está totalmente congestionada de sinal, mas ele tem ali algum benefício sobre isso? Existe hoje com o TikTok, com as redes sociais, ou alguma API nesse sentido que possa ser consumida? Muito boa pergunta, né? A gente tem um produto chamado Quality on Demand, né? Qual que é a ideia desse produto? A gente dá uma qualidade maior para o usuário, né? Temos algumas iniciativas nesse ponto, mas sempre pautada dentro da legalidade. Sim. Hoje eu não posso oferecer para o B2C uma qualidade maior para um cliente, sendo que ele tem o mesmo pacote que o outro, né? O que a gente oferece de qualidade são para eventos excepcionais como esse. Então, a minha venda é direto para uma empresa e ela repassa, né? Você deu um exemplo aí de um show. Hoje, a própria Claro, ela já leva um carro para deixar uma antena próxima para já disponibilizar o maior sinal. Por exemplo, você pega um evento do Lollapalooza, ou a própria GP aqui do Brasil, a própria Claro gera essa infraestrutura normal. Mas se a empresa que está fazendo o evento, ela quer dar mais qualidade de rede para os clientes dela, ela consegue comprar essa API nossa e melhorar a qualidade do sinal naquela região daqueles clientes, né? Perfeito. E você deu aí um exemplo de um case muito bom, mas não é só isso que eu consigo atribuir mais qualidade de rede. Por exemplo, todas as maquininhas hoje de cartão de crédito, elas possuem um chip. E esse chip tem o dado em si. Então você pega em regiões ou zonas que a qualidade não está ali com um sinal muito bom, a gente consegue ofertar aquele produto Quality on Demand também para as maquininhas de operadoras, né? Então a gente afeta ali a qualidade e melhora, porque você está tendo um evento ali de alguma empresa, contrata a nossa API, e para aquelas maquininhas a gente dá um QoS melhor para fazer as transações financeiras. Uhum. Isso é o ponto. Ou, por exemplo, você tem um aplicativo do seu banco que você está em algum lugar, você quer fazer um Pix. A própria instituição financeira pode comprar essa API nossa ali e na hora que o cliente dela vai habilitar e abrir o aplicativo do banco para fazer um Pix, a gente vai lá e cede uma melhor qualidade do sinal para ele fazer aquele Pix com qualidade, né? Então a aplicabilidade é imensa, né? A gente tem vários cenários que a gente pode disponibilizar esse tipo de API, que é a nossa KeyOD. E aí a ideia não é eu, como pessoa física, fazer isso, mas a empresa que está por trás. A empresa que está por trás fazer isso e distribuir para todos os clientes da mesma forma. Todos os clientes terem a mesma oportunidade de ter um sinal melhorado em algum evento. Momento X ali, né? A gente não vai disponibilizar 100%. É mais específico e estratégico para alguns momentos. A gente abre a sessão ali, dá uma qualidade para o sinal e depois segue a vida normal. E o que você enxerga para o futuro do Open Gateway? Assim, você vê que você já tem diversos produtos já disponíveis, né? Que, como você disse, você pode usar para fraude, para melhora de sinal, para identificar se
uma pessoa ela está em um determinado local ou não, né? Ou está próximo de um local ou não. O que você tem visto aí, do que você tem ouvido falar de evoluções para o Open Gateway? Bom, eu acho que oportunidade a gente tem de muito de Open Gateway aqui na América Latina, no Brasil, e cada vez mais a gente vai falar muito mais em Open Gateway, né? Quanto mais a tecnologia evolui, mais presença de telecom a gente vai ter com produtos digitais, né? Principalmente no mercado digital, principalmente no mercado de autenticação, né? A gente vai disponibilizar produtos para autenticação. Hoje você vai deixar de ter várias plataformas para autenticar. Você pode usar só a operadora para autenticar em tudo que você tem em plataforma, né? Uhum. Esse é o benefício que a gente tem quando a gente fornece ali um produto e sinal e infraestrutura, né? Parte de biometria facial, a gente tem um produto lá chamado FaceMatch, onde a gente faz validação biométrica do cliente. Então, são produtos que a gente vê muito mais alavancagem no nosso cenário digital, e eu entendo que até 2030 a gente vai ter muito mais produtos. Está sendo muito exponencial no Brasil, e eu vejo que a tendência é só crescer. Bacana. E me fala uma coisa. O Open Gateway, por ele ser um formato aberto, né? Não adianta uma operadora só fazer o desenvolvimento, porque uma operadora só não abrange todo o país, não abrange todos os clientes do país. E aí você vai ter um produto meio capenga. Como que é o relacionamento com as outras operadoras, para todo mundo estar no mesmo patamar? Como o GSMA é uma iniciativa global, eles fazem parcerias com algumas integradoras na América do Sul, na Europa e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente tem as 3 maiores telcos, né, que é a Claro, Vivo e a TIM, e a gente tem as empresas integradoras, onde qual que é o papel dela no mercado brasileiro? Quando um cliente como o Itaú, o Bradesco ou o Nubank vem fazer um negócio, muitas vezes ele não quer muito saber quem que é o cliente dele, de qual é a operadora. Sim. Então, o papel da integradora é muito fundamental nesse ponto, porque a integradora é à frente, ela faz uma validação quem que é o cliente ali daquele potencial aplicativo, e aí ele só faz a difusão para qual operadora, né? Uhum. Vou te dar um exemplo prático aqui. A gente tem uma API também de antifraude que a gente chama de SimSwap. O que é essa API? Ela valida quando foi a última vez que você trocou o SIM card do seu celular, o chip do seu celular. Por quê? Quando você tem uma troca repentina há 2, 3 dias, possa ser que aquilo seja uma fraude, né? Então, o Nubank vai fazer ali uma transação com o cliente dele, uma transferência de um dinheiro muito alto, o Nubank pode chamar uma API nossa, aí ele passa para essa integradora o número de telefone e o IP daquele cliente. A integradora valida de qual operadora, se é TIM, Vivo ou Claro, e direciona para a API da Telecom. Então, a gente devolve para essa integradora e a integradora repassa ali para o Nubank, outro cliente, a afetação ali daquela chamada. Então, o papel da integradora é muito importante para o usuário final. Não, legal. E aí, aproveitando já para fazer uma propaganda, a Jump tem uma integradora parceira, que é a Premilink, né? E a ideia é essa mesmo, facilitar, não só desenvolver para os clientes novos produtos, mas facilitar também esse acesso a essas APIs da Open Gateway, né, do formato Open Gateway, e outras APIs que as operadoras têm no portfólio, né? E aí ter exatamente esse processo, ao invés de você ter que desenvolver e falar com as 3 operadoras, né? Você fala só com a Premilink, né? E a Premilink, aí sim ela faz esse papel de buscar quem é a operadora certa e te dar a resposta certa. Muito bom, porque muitas vezes a gente alavanca o negócio, né? Falando em Open Gateway com as integradoras, como você bem falou, a Premilink tem do seu lado essa função. Então ela consegue alavancar o uso dessas APIs, né? Como é uma iniciativa open, o próprio cliente pode ver o Swagger, a documentação, e você habilitar isso para o cliente. Isso é a extensão do braço das telcos no Brasil. Sim, importantíssimo, né? A Claro, ela já tem um portal de desenvolvedor, né? Então, que
os clientes que querem testar, eles podem fazer o uso disso, né? Isso. A gente tem o nosso portal lá, é o Claro Insights, né? A gente tem lá como se fosse uma espécie também de marketplace, o cliente pode entrar, se cadastrar, ele tem acesso ali a todo o nosso portfólio, né? A gente também tem a parte ali de utilização trial, né? Você tem ali uma quantidade de chamadas por mês que você consegue fazer, é totalmente grátis, né? Você habilita a sua iniciativa dentro da sua empresa, né? Só fazendo o cadastro no portal e fazendo essa interação. E também nos eventos, a gente tem muitos eventos que a gente leva, mostra, apresenta, né? O nosso head da área de negócio, que é o Ageu, ele está presente em todos os eventos assim, de tecnologia quando a gente se fala em produtos digitais, né? Então ele sempre apresenta, mostra, e aí geralmente a parceria, a venda sempre nasce de um workshop e um teste e viabiliza. Sim. Sempre com esse nosso portal Client Insights ali, habilitando ali esses desenvolvedores. Bacana. E a gente já falou, e aí voltando para os desafios desse trabalho, você falou que um dos desafios é a integração, né? Poxa, integrar, fazer com que os sistemas legados funcionem da forma correta para eu conseguir dar uma resposta para o cliente em milissegundos. Só que a gente estava falando também de segurança, né? Como foi o desenvolvimento da segurança para essas APIs? Bom, muito boa. A gente trabalha como toda a GSMA dita os padrões ali e também ditam os padrões de segurança, né? Tá. Então a gente tem autenticações, o ALF2 na camada do gateway, a gente tem a autenticação do CIBA, a gente tem a criptografia da chamada, a gente tem a tokenização das chamadas. Então tudo que a gente tem de governança de segurança a gente aplica em todas as chamadas, justamente para a gente não ter nenhuma exposição direta do nosso microserviço. Sempre na frente ali na porta de saída do gateway a gente tem esse tipo de validação de segurança, que hoje, pensando em dados em si, é muito importante. Por mais que a gente não exponha o dado em si, é só uma autenticação booleana, a gente se resguarda também com essas tecnologias. E aí tem um papel da governança também, né? De você ter a certeza que você tem os dados corretos expostos, né? Exato. A gente sempre trabalha com os padrões, tanto de governança e segurança, sempre juntos, né? Porque hoje o que eu tenho mais de valioso são os meus dados. E quando uma empresa deixa essa exposição, né, deixa muito frágil esse tipo de armazenamento. Então a gente sempre trabalha com vários tipos de autenticação, criptografia de ponta a ponta, né? Muitas APIs a gente faz o end-to-end só com o IP do cliente, ele não consegue fazer uma chamada fora da rede dele. Então, até com as chamadas em si, a gente gerencia ali e se preocupa. Bacana. E falando um pouquinho da visão da operadora, né? Que outros produtos você vê aí no futuro que a gente pode ter sendo ofertados pela operadora? Porque o que eu já vi, por exemplo, frentes onde você consegue criar, por exemplo, laboratórios, né? Onde você vai combinar dados da operadora, dados da empresa, para você ter um modelo de fraude, um modelo de churn, um modelo melhor, né? Você acredita nessas frentes também? Você acha que isso é algo que esses laboratórios, onde você compartilha dados, mas, claro, não compartilhando o segredo da empresa ali, mas que você consiga compartilhar dados de empresas para criar modelos melhores, criar soluções melhores. Você acredita que isso é um papel das operadoras? Você enxerga isso para o futuro ou você acha que isso é algo que não vai existir? Isso é um papel muito importante, principalmente das telcos, porque quando a gente fala de dados hoje, eu acho que as telcos são as empresas que mais têm dados. Quando a gente fala bastante Gold Record, né? Então a gente tem dados ali muito ricos, né? Fora da iniciativa do Open Gateway, nós temos também outros produtos que a gente faz, por exemplo, o Score. Né? A Claro tem Score, então todo cliente que tem ali uma linha, uma vivência com a Claro, tem ali uma scoragem, né? E a gente tem iniciativas disso
de integrar com empresas. A gente tem Perfeito. parceiros grandes aí no mercado financeiro que fazem exatamente essa troca, né? A gente tem o nosso lado ali com a parte de modelos de dados estatísticos junto com os dados do cliente para gerar ali um score, né, mais assertivo, né? E com scores ali que a gente não dá só um percentil. A gente dá um a mais, a gente chega a um nível de ofertar e falar quanto aquele cliente tem capacidade financeira de adquirir ali o empréstimo ou algo assim. Então eu acho que é muito válido, tem várias iniciativas dentro da Claro, sim, hoje já é nossa realidade, então a gente também tem produtos digitais fora do padrão Opegator, né? Uhum. E aí, só para o público entender, né? Isso traz uma possibilidade enorme para empresas que estão começando, para empresas que ainda não têm um volume de dados gigante, né? E quer garantir a segurança da sua operação, né? Porque imagina um banco que está, uma fintech, está começando agora. Ele vai ter que comprar dados para caramba de diversos birôs, né? Para conseguir identificar se o Nakano tem capacidade Exato. de adquirir um financiamento ou não. Exato, Né? assim. Com o dado da operadora, você facilita muito isso, A né? gente tem um case muito bom, de uma parceria muito boa aqui nossa, que é o próprio Nubank, né? A gente tem parceria de anos, é um banco fantástico com produtos nossos, que nasceu exatamente assim, ele não tinha ali uma linhagem de vida de dados do cliente, era um cliente novo, então a gente criou um produto junto também com parceria, com todo o histórico que a gente tem do cliente, para alavancar o crescimento do próprio Nubank. Então, vamos supor que tem uma fintech nova também, tanto de serviço quanto financeiro, tem essa possibilidade de fazer uma parceria com a gente dá insumo para isso, para criar um produto novo, né? E até iniciativas novas, né? Porque às vezes tem produto que a gente não chegou ainda a fazer uma análise, mas ele tem um bom desempenho no mercado. Se uma fintech dessa chega com uma ideia que seja importante para ela, a gente viabiliza e faz uma parceria. Isso é uma frente muito boa que a gente também tem dentro de casa. Bacana, né? Interessante essa frente. E tem também uma certa facilidade de flexibilização para desenvolver qualquer coisa. Hoje é fácil de chegar lá, preciso de uma API para isso, vocês conseguem customizar isso com maior facilidade hoje. Isso, a gente tem o nosso lab ali, quando a gente fala de infraestrutura cloud, é fácil você montar um laboratório e desmontar ali para você brincar e ter fluxos ali de codificação e de dados. Então a gente viabiliza os labs desse jeito. Constrói ali um ambiente, né, testa e faz esse tipo de coisa. E aí, passando pelo modelo estatístico, dando ok, a gente produtiza aquilo. Então, essa é a ideia. Bacana. Não querendo datar o episódio, mas já datando, há algumas semanas atrás, um dos assuntos que você citou foi a questão da autenticação, né? E algumas semanas atrás a gente teve uma série de matérias aí mostrando que dados do GovBR, por exemplo, foram roubados porque eles passaram pela autenticação facial, dados de outras empresas foram roubados, e a gente tem tido uma discussão bem grande sobre a autenticação facial, né? Como um dado sensível, que tem que ter segurança, né? E você tem esse dado sendo exposto aí a todo momento, né? Com empresas que, poxa, eu vou lá, faço minha portaria lá, né? Tem um sistema de autenticação facial, só que eu não sei o que tem lá dentro, né? Onde esses dados estão sendo guardados, qual a segurança desses dados. E eu tenho certeza que esses dados não estão sendo guardados com a segurança que a Claro guarda, né? Sim, sim. Como que você enxerga isso para o futuro, para autenticação? Já que você citou outros métodos também de autenticação, como a do número do telefone. Assim, eu acho que daqui para frente vai aumentar muito mais a autenticação, principalmente facial, né? Já tem um case que eu estava estudando recentemente, a China tem uma empresa que ela faz essa biometria facial para tudo hoje lá, né? Para você fazer principalmente autenticação, pagamento, até no transporte público fazer esse tipo de coisa. Então, a parte até de segurança, o que eu vejo, vai depender da tecnologia e da arquitetura que eles colocaram ali. Por exemplo, do nosso lado, eu não guardo imagem de você, né? Eu tenho um modelo, eu tenho ali uma codificação que eu faço só a leitura e eu gero um hash. Então,
com toda a segurança já guardado, se tem algum tipo de transação em captura, você vai pegar um código. Você não vai saber que se é Anderson ou Thiago, você não vai saber nem o que é. Então, quando eu faço de novo o confronto para saber se é o Anderson, eu tenho um código que só faz a leitura e converte nesse hash, a gente não guarda a imagem. Então, eu penso o seguinte, quando a gente tem uma boa arquitetura e uma definição, até na parte de segurança você ajuda, né? Você facilita, porque você não está mais guardando um dado da pessoa. Você está guardando um hash de uma engenharia que a gente fez de autenticação. Exato, um hash que já foi criado, já foi criptografado. Isso, então você tem assim, a capacidade de quando você pensa ali de uma biometria facial, bom, hoje eu posso estar de óculos, amanhã não, eu posso estar com a barba grande, depois de amanhã eu tirei essa barba, né? Então eu não faço um cálculo só em cima da foto que eu estou tirando hoje contigo, né? Eu tenho ali uma malha ali de mais ou menos umas 15 fotos para eu gerar um código de identificação. Sim. Então, para nossa segurança, eu não guardo esse histórico seu. Eu não sei quando você estava e como você estava. Eu só gero uma identificação biométrica. Sim. Isso é fundamental para a segurança. E você acredita que a autenticação facial, ela vai ser cada vez mais utilizada, como você falou, né? E você acredita que a segurança dela, ela vai ser mantida com esses processos ou a gente vai ter também inclusão de outros fatores de autenticação junto com ela, para a gente não ter esses problemas que as empresas e o GovBR, por exemplo, tiveram? Não sei se você chegou a ver uma matéria recentemente na China. Lá, a parte de segurança de câmeras nas ruas, ela fica coletando, captando a face das pessoas. E já tem pessoas usando máscara na rua. Sim. Né? Já para não ser identificado. Então, como a gente já tem nativo o segundo fator de autenticação, a biometria vai ser o principal, mas sempre a gente vai ter outro por trás. Tá. Né? Porque a gente vê vários cenários ali de clonar cartão, esse tipo de coisa, que as pessoas fazem com o aplicativo do banco com foto de outra pessoa. Né? Então, por mais que a gente tenha toda essa segurança na autenticação da biometria facial, a gente sempre tem que ter o segundo fator. Né? E na China tem vários tipos de fatores. Tem carros que na hora que você entra, ele faz a autenticação facial para ver se é você mesmo ali que está dirigindo o carro para não ser roubado. Né? E eu entendo que no Brasil isso tem muito mercado e vai crescer muito. Quando a gente fala de autenticação para identificação do cliente, quanto mais produtos na prateleira, é melhor para a escolha do cliente. E eu entendo que isso aí vai ser cada vez mais o nosso dia a dia. Bacana, muito interessante. Interessante, né? Imagina o seu carro reconhecer que você é o proprietário, cara. Hoje em dia, o tanto de coisa que não facilita, hein? Exato. Nossa senhora. A polícia tem menos trabalho hoje em Como dia que ia ser lá pra em fazer Goiânia resgate isso, de hein? carro. Pois é, cara. Agora é tranquilo, cara. Nem precisa, né? Lá o pessoal Não, lá é tranquilo. Lá é tranquilo. Pode ficar. Ixi. Não precisa da autenticação. Pode deixar o carro aberto, cara. Já se viu meu sogro, viu? Eu vou mandar pra ele depois pra ele assistir, pra ele lembrar. Boa, deixa aberto e com a chave Ele lá deixava ainda. o caminhonete do carro dentro, cara, aberto tudo. E esquecia direto. Até que um dia um amigo dele foi fazer uma brincadeira com ele. Entrou no carro e saiu fora. Só que devolveu. Só que aconteceu de novo, ele achou que o cara tava brincando, mas não, mas realmente roubaram o carro dele na frente da casa dele, cara. E aí, agora você teve a experiência aqui da Jump, que é as histórias de Guerê, tá? Fantástico. Boa. E Glauber, falando um pouquinho, e aí segue um pouquinho do Open Gateway, dos produtos e dados da Claro, eu queria falar um pouco sobre a sua carreira, né? Uma das questões que a gente tem aqui na Jump e no Jump Talk é falar muito sobre desenvolvimento de carreira das pessoas. E olhar o histórico da carreira de alguém que, poxa, o Glauber já é head de TI, né? Claro, cuida de um projeto fantástico, né? Como o Open Gateway, com os produtos B2B, né? De dados da Claro. Como que foi a sua carreira? O que você acha que fez você se destacar? Né? Quais são aí as hard skills, soft skills que você fala, putz, isso daqui é importante para alguém que está querendo avançar na carreira no mercado?
Bom, eu entendo que assim, entre os 20 e os 30 anos de idade, eu passei por algumas empresas muito grandes, com segmentos diferentes, e também eu dei aula durante um tempo ali, né? Uhum. E eu falo que uma das melhores experiências que eu tive foi dando aula, porque quando você está ensinando é quando você mais aprende. Exato. E quando eu descobri isso, eu mudei a minha mentalidade, tá? E eu passei pela TOTS com a parte jurídica ali, a gente cuidava de escritórios jurídicos, os maiores do Brasil. Quando o Itaú adquiriu ali o Unibanco, fui para lá para fazer essa integração, absorção, né? Então, saí da área jurídica, fui para o financeiro, né? Passei pela Bovespa também. Então, eu acho que em todo lugar que eu passei, todo o conhecimento que eu tinha, eu consegui ensinar para alguém. E foi quando eu mais aprendi, né? Fui desenvolvedor bastante tempo da minha vida. Trabalhei como DBA, né? Passei pelo Itaú ali um tempo, fiquei como DBA, fui desenvolvedor PLSQL, fui desenvolvedor Python. Mas quando a gente começa a pensar em tecnologia e disseminar conhecimento, eu acho que foi o diferencial para minha carreira. Né? Hoje eu tenho um time lá multidisciplinar, com pessoas de 22 anos até 56 anos de idade, né? E eu falo que todo dia eu aprendo uma coisa nova com eles porque eu estou tentando ensinar, né? A gente sabe que hoje a formação em tecnologia para essa galera mais recente é completamente diferente da nossa. Exato. Né? Eu tive que ficar 5 anos indo na faculdade, todos os dias, a interação e o conhecimento era completamente outro. Né? Hoje um rapaz entra ali com 19, 20 anos, faz um curso de 2 anos online e começa já a trabalhar. Então, o que a gente tem com a nossa experiência, que a gente consegue ensinar para essa galera, a gente também consegue aprender muito com essa molecada nova, né? Porque o olhar que eles têm para a tecnologia é diferente do nosso. Exato. Né? Então, acho que a maior experiência que eu tive e a virada de chave para eu traçar a minha carreira foi quando eu ensinava. Então, acho que esse foi o diferencial para mim, né? E teve uma passagem, acho que não sei se você vai lembrar, foi quando a Anatel estava implementando ali o nono dígito com todo mundo. Eu lembro disso. Essa época aí foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida, assim, cara. Eu tava em um banco e aí você sabe que o banco tem aquela parte nova de tecnologia, mas o back-end ali tá no mainframe, tá com DB2, tá com essas tecnologias. E foi uma experiência fantástica, porque a gente fez um War Room ali de 3 dias. Essas empresas grandes, assim, aí é um desabafo. Eles esperam o final da data de corte de regulamentação para implementar tudo. Eles esperam o final da data de corte para ver se não vai ter uma prorrogação para implementar tudo. Então foi uma das melhores experiências que eu tive ali, porque tinha um grupo ali de umas 60 pessoas para a gente alterar toda a base, incluir o nono dígito. E eu passei o final de semana inteiro trabalhando com essa galera e divertindo, assim, né? Então, quando a gente consegue passar o conhecimento para a galera com a maior facilidade e sem peso, a gente agrega muito mais, né? E eu sempre tentei, em todo lugar que eu passei, deixar um pouco do meu conhecimento e levar um pouco do conhecimento de cada um. Eu acho que, na minha visão, o diferencial de cada um é o que ela consegue ensinar e deixar um legado por onde ela passa. Legal essa sua experiência de dar aula, né? Eu também dei aula durante muito tempo e teve uma época que eu dava aula de SAS, de programação. Legal. Né? E... Eu dei aula de programação de VB2, VB6, perdão. Caraca, hein? Cara, assim, aí eu paro, eu falei, não vejo mais ninguém mexendo com isso aí, Não, eu dei já aula era. disso. Já foi. Mas era legal que isso que você citou é uma realidade, porque o pessoal falava, putz, nossa, você dá aula e você programa muito bem, você faz muito bem, você é um ótimo desenvolvedor e, cara, você é um engenheiro fantástico. E eu ia dar aula e aí alguém ali levantava a mão, fazia uma pergunta e falava, cara, nunca pensei nisso. E aí era o medo de todo mundo que estava começando a dar aula, né? Que era aquele medo de, poxa, você tem que saber tudo. Você tem que saber tudo. E aí você fala, putz, eu tenho que saber tudo, os caras perguntar. E eu tive alguns professores, né, que sempre me passaram essa visão. Cara, quando você está dando aula,
você tá mais aprendendo do que ensinando. Exato. Então, uma pergunta da pessoa, né? Você não precisa saber a resposta. Se você sabe, ótimo. Se você não sabe, o que você tem que saber fazer? Você tem que saber procurar como é que faz. E trazer essa informação para a pessoa. Porque é isso que é ensinar, né? Sim. Você não vai saber tudo. E isso que você trouxe é muito legal, né? Porque isso acontece no dia a dia mesmo na empresa e acontece quando se dá aula. Né? O cara vem, por mais que você tenha conhecimento, sempre vai ter um desafio novo. E aí, quando você está dando aula, o cara traz esse desafio para você, cara, você vai, você aprende, você se mata para trazer a resposta para a pessoa. E o aluno, Isso é ele vê o enriquecedor. professor, é muito interessante isso. O aluno, ele vê o professor como um ser de outro mundo. Exato. O respeito que o aluno tem pelo professor é completamente diferente, assim. E fora, às vezes, eu encontrava aluno por aí, o pessoal estranhava, né? Falou, nossa, você por aqui, professor. E pro resto da vida vai te chamar de professor. Isso Exatamente. era incrível, assim. Então, eu acho que uma das melhores experiências que eu tive para até traçar o rumo da minha carreira, o que a gente ensina, a gente recebe em dobro. Exato, a gente recebe em dobro. É muito legal isso. E o que hoje, Glauber, você com toda essa carreira, todo esse histórico, né? Muito rico, inclusive, profissional. O que é que você hoje indica para os jovens hoje que tá buscando, né? Crescer, desenvolver sua carreira, fazer uma transição de carreira, né? Que tem curiosidade por tecnologia, né? Como você comentou, né? Você foi professor há muitos anos, né? O que você recomenda hoje para o jovem? Cara, foca nisso e vai dar certo. Bom, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é: você não vai ficar rico com TI. Você não tem que escolher TI por dinheiro. Esquece isso. Você tem que vir pelo prazer do conhecimento e de aprender. Esse é o primeiro ponto, né? E aí, em relação em tecnologia, cara, assim, com essas big techs aí, elas têm uma plataforma muito ampla, né? Eu vejo pessoas ainda codificando em COBOL, e a molecada nova só quer saber ali de Spark, de microserviço, de Spring Boot, né? Eu acho que, independente do caminho que você vai seguir, você tem que ir pela paixão, que você vai se dar bem. Não importa a linguagem, não importa a empresa, não importa o framework, importa se você se adaptou e gosta daquilo, né? Eu, no começo da minha carreira, eu lembro que eu não tinha noção qual linguagem que eu queria ir e o que ia fazer, né? Porque hoje no mercado a gente tem um problema muito sério, que é o seguinte: o generalista, ele direciona, mas quem resolve o pepino é o especialista. Uhum. Em qualquer situação, o generalista ele vai direcionar, ele sabe um pouquinho de tudo, mas quando o pepino estoura, quem vai lá resolver é o especialista. Então você tem ali numa plataforma, num banco de dados, tem um cara que ele codifica, mas não conhece a fundo o banco de dados, e ele fala, puta, eu acho que é isso. Quem vai resolver o problema é o especialista daquele banco de dados, né? Sim. Então eu vejo muita gente falar assim, olha, não seja especialista, seja um generalista que você vai se dar bem. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que ainda tem muito espaço para os dois, né? Sim. E no final das contas, a gente tem em um framework, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu. No meu framework de produtos lá, eu tenho vários tipos de linguagem, vários tipos de plataformas, né? Então a gente trabalha com Python, trabalha com Spark, trabalha com Informática Cloud, trabalha com Spring Boot, eu tenho vários tipos de base de dados diferentes, né? Tenho Mongo, Cosmos, Aurora. Então, a pessoa ela tem que procurar o que ela tem facilidade e gosta, né? E não vir pelo dinheiro. Acho que essa é a sacada que essa molecada tem que ir atrás. Legal. Bacana. Uma outra discussão que a gente tem tido agora, né, você falou da questão do especialista, né, do desenvolvedor, dos seus times lá. Como que está sendo a conversa de vocês sobre a inteligência artificial nesse papel? Porque o que acontece? O cara abre o Instagram, ele abre o LinkedIn e tudo agora a inteligência artificial vai detonar o seu emprego, você vai perder o emprego, porque agora a inteligência artificial está cada vez mais robusta. Se você pega um modelo mais avançado, um 4.5 do ChatGPT agora, ele consegue desenvolver software, desenvolver programas de maneira muito mais fácil, agora vai ser só prompt, né? E quando a gente vai para a realidade mesmo,
né? A gente sai da rede social, vai para a realidade. A gente está de olho nessas coisas. Algumas a gente consegue já usar bem, outras não, né? Mas a realidade da grande empresa, né, do enterprise e mesmo das empresas menores é muito diferente disso. Não é só colocar uma inteligência artificial lá e resolver tudo. Como que é esse papel, essa conversa lá na Claro, por exemplo? Bom, lá a gente tem uma própria vertical lá de inteligência artificial, né? Mas não é o quão mágico o pessoal vê na internet, né? Tanto que a gente sabe que hoje os prompts são índices de buscas. Então, assim, e você sempre tem que validar aquilo, né? Porque você tem hoje ali o Grok 3, você tem o DeepSeek, tem o ChatGPT, eles têm até o mesmo formato e aí o que está embarcado por trás ali é poder computacional, né? Lá dentro a gente tem iniciativas, já tem o Copilot para fazer bastante coisa, mas o primeiro que a gente tem que fazer é o seguinte, é treinar as pessoas a usarem. Perfeito. Inteligência artificial não vai substituir, né? Vai substituir aquela pessoa que não vai se adequar a como usar a inteligência artificial. A IA vai ser um aliado da gente, né? Tem o pessoal que trabalha lá na minha estrutura, eles consomem muito conteúdo ali de inteligência artificial, mas eu sempre direciono. A IA não é dona da verdade. Ela é uma auxiliar. Você tem que saber treinar ela e saber usar e sempre validar. Esse é o ponto, né? Você pega muita gente hoje utilizando IA sem validação nenhuma, e aí até codificação, tem coisas que você olha e fala assim, cara, assim, ó, dá para saber. Eu tinha um clássico aqui, eu tinha uma época ali que eu fui desenvolvedor PLSQL, até hoje deve ter Procedure minha rodando lá no Itaú. Eu abri o código, eu lia e falava assim, olha, isso aqui é a minha escrita. Eu tenho a identificação, eu sei como que isso foi processado. E hoje essa garotada, ela não tem essa identificação, porque elas já estão vindo com essa internet, com essa IA embarcada de série com elas, né? Então a gente tem que ter uma governança para esse pessoal, uma inteligência de saber como usar, né? E, mais uma vez, não vai tirar o trabalho de ninguém. O que a gente tem que capacitar essa galera é como auxiliar o dia a dia, né? E dentro da Claro a gente está tentando fazer dessa maneira. Perfeito. E a sua visão pessoal disso? Vai nessa linha também? Olha só, hoje tem coisas que eu uso muito uma IA para me auxiliar, né? Sempre a decisão final é minha, mas a IA, na minha vida pessoal, eu estou tratando ali como um secretário. Exatamente. E eu acho que assim, a galera mais experiente que trabalha com TI está utilizando mais como secretário, né? Porque a gente que está conduzindo, a gente não está deixando ser conduzido pela IA. Então, na minha vida pessoal, eu tô fazendo desse jeito. É interessante, né? Essa visão é a minha visão também, de que a gente tem que usar ela como um assistente, né? Como algo para potencializar o nosso trabalho, né? Não para ela tomar a decisão por você, né? Mas ela, com o conhecimento e a base de conhecimento que você consome ali, né? Com isso você ajuda a tomar decisões, né, para sua vida, seja para o trabalho, seja para o que for, né? Eu ia até dar um exemplo de uma conversa que a gente teve ontem, né? Sim. Nakano me ligou no final do dia, precisava preencher uma documentação bem extensa, né? E tinha uma questão lá que ele falou, cara, eu preciso de ajuda para responder essa questão. Eu falei, o que você já fez aí? Aí ele me mandou, ele e a tia me mandaram, né? Tá aqui, ó, a gente fez isso. Eu, peraí, então o que a gente faz? Tá aí na tela, dá uma lida. Eu falei, não. Ele tinha manda crédito, pra eu mim. não tinha, viu, Glauber? Ele tinha crédito, eu não tinha, manda por isso que eu liguei pra ele. Eu vou sentar aqui, eu vou ler, eu vou passar, aí eu passei no ChatGPT, passei no Claude, vi lá quais eram os insights que tinham, né? E aí a gente foi construindo, mas assim, ele me ajudou a sintetizar uma série de ideias ali muito mais rápido. É errado fazer isso? Não. Cara, eu acho que não. A ferramenta tá aí, tem que usar, é o melhor. E assim, se eu pegasse, só colocasse lá, copiasse e mandasse pro Nakano, isso era errado. Exato. Né? Eu penso do mesmo jeito. Agora, pegar e fazer aquilo para potencializar uma análise, usar para potencializar uma análise que eu demoraria ali 3 horas para fazer, para ele fazer, a gente fez em meia hora. Foi por aí. Meia hora o que eu faria em 3 horas, né? Então... E eu sou meio nerd, assim, né? Então, em casa, às vezes, nas minhas horas vagas,
eu fico codificando e testando alguns prompts. E eu tô com o vício de validar em 2 prompts diferentes. Exato. Eu Eu sempre, falei assim, eu quero entender aqui melhor como que tá funcionando a programação por trás. E nesse momento eu tô validando o Grok e o GPT ali. Eu fiz um pacote pago ali para utilizar o Plus deles. Eu vi muita diferente, né? Nessas Sim. ferramentas que são freeze e a não, potência muito que você diferente. tem paga. Eu senti muita diferença. E eu tô sempre validando com os dois, assim, para ver até o que tá por trás para entender. E sempre ali o ok final é meu, não deixo com eles. E agora eu tô na... A gente agora tá na fase dos agentes, né? Os agentes e a agêntica tá começando agora, né? A ser mais explorada. Eu tô na fase de montar um monte de agente. Eu tenho aqui um monte de agente pronto já, cada um para uma coisa. Legal. E, É assim, isso que a gente tem que ter em mente, eu né? acho que usar a ferramenta o dessa que você forma. falou vai ser bem interessante. A gente vai começar a criar vários agentes ali, autônomos, individualizados, e vai ter um agente orquestrador para fazer isso aí, né? Tem várias empresas parceiras que estão levando lá para apresentar para a Agenda Claro, vários agentes assim, né? Então, e eu falo, uma empresa grande, IBM, Databricks, eles trazem bastante coisa bacana assim. Mas eu não sei se tem uma empresa tão grande que está completamente embarcada de fato com a IA. Eu acho que ainda está num período de experimentação e protótipo para de fato abraçar de uma vez. Assim. A maioria ainda está em experimentação e protótipo, alguns agentes ajudando coisas muito específicas, né? Sim. É isso que a gente vê. Até mesmo porque é um desafio muito grande, né? Você embarcar 100% numa empresa hoje, porque, para você configurar uma IA hoje em dia, uma base de conhecimento para ela, cara, é dados, né? Então, se você não tem isso bem estruturado... Principalmente o nicho de negócio ali, para você treinar esses negócio, prompts. É um desafio muito grande, né? Agora, se for alguma coisa, uma iniciativa do zero, algo que você já começa ali desenvolvendo, nova, já colocando IA no meio, treinando com aquela base, aí se torna mais trivial, né? Mas agora, quando você pega uma empresa que já tem anos, petabytes de dados, cara, se torna outra esfera, então não é tão fácil assim de você tomar a decisão de falar, vamos colocar IA em tudo aqui que vai resolver a vida de todo mundo, né? E não é bem assim que a música toca, né? Então o desafio disso aí vai ser muito grande para os próximos anos aí, para muita empresa. Eu entendo que a gente tem um gráfico ali exponencial, né? Tem a apresentação do ChatGPT, então a gente tem um gráfico exponencial ali crescente, tem a fase de adaptação, né? E depois tem a queda, que é a habilitação em todo mundo. Então, o primeiro, quando aparece, tudo é lindo, maravilhoso. E aí depois você começa a treinar e entender onde são as dificuldades. Bacana. Né? Perfeito. Eu tava até lembrando aqui da antiga IA, né? A Barça, lembra? Você usou a Barça ou não? Eu não sou novo. Ô, louco, Anderson. A Barça me salvava muito, Não, era a minha IA antigamente. Nunca usei. Isso aí eu também não usei, né? Ô, louco, a Sei, Barça mas na eu sou enciclopédia tinha tudo, ia fazer trabalho, resumo. Ai. Bacana, é triste. Vamos lá. E aí, para finalizar, Glauber, eu queria... O que você enxerga que as pessoas têm que ficar de olho para utilizar todas essas tecnologias, todos os produtos que vocês estão desenvolvendo na Claro? O que você indica para elas ficarem de olho nessas oportunidades e poderem ter resultados melhores a partir disso? Acho que depois do que a gente falou aqui, as pessoas têm que parar de olhar as telcos só como provedora de informações, internet e dados móveis, né? Tem que olhar as telcos hoje como produtos digitais de excelência e qualidade, onde vai habilitar e facilitar o dia a dia de empresas grandes, como biometria, antifraude, autenticação. Então, e saber que hoje quem detém os melhores dados do mercado são as telecoms. Sim. Então, qualquer tipo de interação que você tenha numa solução que você vai aplicar na sua empresa, saiba que a gente tem um produto que vai ajudar você a acelerar, né? E isso sempre voltado a um produto digital bom que tenha segurança, padrões e escalabilidade. Acho que esse é o ponto que as pessoas e as empresas em si podem olhar para as telecoms agora. Bacana aí. Busque também a ajuda de uma integradora como a Primelink. Isso, muito bom. Já faz a minha propaganda também.
né? E é isso, acho. Glauber, eu queria agradecer muito a sua participação. Foi muito bacana. É um assunto que, assim, você mesmo falou, né? As pessoas não têm conhecimento dessas possibilidades, né? Do trabalho que vocês fazem lá na Claro, por exemplo. E eu acho que é algo que está aí para enriquecer qualquer negócio, né? Qualquer vertical de negócio que você trabalhe. Eu acho que o trabalho que o Glauber, o time todo dele está fazendo lá na Claro, é relevante para olhar. Cara, eu que agradeço aí o convite, a participação. Foi muito bacana hoje. Quem quiser procurar nosso portal para dar uma olhada lá nos produtos que a gente tem, as empresas que quiserem entrar em parceria lá, a gente tem o Claro Insights, é bem simples, acha, tá? E mais uma vez, muito obrigado aí pelo bate-papo. Agradeço aí o convite de vocês e até uma próxima. Boa, Glauber Cavalcante no LinkedIn, se alguém quiser procurar e tirar alguma dúvida. Agradeço também Thiago Nakano, muito obrigado, primeira participação aqui. De nada, imagina, foi um prazer estar aqui com você hoje. Você quer contar mais alguma história de Guerê? Ah, não, cara, tem várias. Se nós formos contar a história aqui, a gente vai ficar fazer um podcast só de Guerê. Vamos montar um podcast falar só de Guerê, vamos lá. Obrigado, pessoal, e até o próximo Jump Talk. Obrigado.